Deixa eu compartilhar um pouquinho aqui. Meninos, só para introduzir para todo mundo, a gente vai ter uma conversa muito legal com a Carol. E ela, até para mostrar para vocês, eu um dia vi um comentário no LinkedIn da Silvia do Elas Programam sobre a atualização de emprego dela. E aí eu vi lá que se tratava de uma transição de carreira e eu já fui correndo atrás dela para procurar isso, porque eu vi que se encaixava muito com o que a gente está passando aqui. E ela foi super solícita e super aberta e topou demais conversar com a gente. Então, é isso. Carol, palavra com você. Obrigada, Débora. Gente, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí algumas que entraram depois, assim, vocês vão escutar um fundo, uma criança gritando, um pai brincando de Toy Story, que vai ser a trilha sonora do nosso encontro. Mas eu vou colocar na outra tela para ficar vendo a carinha de vocês aqui, ó, de vez em quando. Gente, meu nome é Ana Carolina. Eu falei com a Débora que eu acho que o Carol fica mais tranquilo, fica menos formal, então fiquem à vontade para me chamar de Carol. Eu sou formada em engenharia mecânica. Opa, volta o slide. Sou formada em engenharia mecânica com ênfase em mecatrônica pela PUC Minas. Eu formei em 2014, já tem um tempinho. E atualmente eu sou Soft Quality Engineer na CIT, ou CIT, vai ficar mais fácil. Hoje uma grande empresa de tecnologia, então estou muito feliz de trabalhar nela, é uma oportunidade muito bacana, vai fazer 2 meses que eu estou nela. E um pouco do meu pessoal é que eu sou casada com um cientista da computação, que me deu apoio nessa transição de carreira, o Pedro, e sou mãe de um pequeno aventureiro, Oliver, que é a trilha sonora do nosso encontro, como eu falei. Para dar um pouquinho mais a introdução de como que foi a minha vida, eu quis trazer algumas linhas do tempo. Então, primeiro eu trouxe a linha antes de eu pensar. Eu acho que assim, a mudança de carreira para mim nunca foi. Eu nunca pensei nisso. Eu era daquela época que quando a gente escolhe, todo mundo pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Vou ser isso. Então, eu achava que eu tinha que ser aquilo o resto da vida. Então, em 2019, eu saí de Itamorandiba, que era o interior de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, que eu morava, com a intenção de vir para a capital mineira, que é Belo Horizonte, onde eu resido hoje, para estudar engenharia. Mas eu acabei iniciando física. Houve um problema na bolsa de engenharia que eu tinha conseguido e eu falei, não vou dar um jeito. E eu já tinha passado em física na PUC. Falei, vamos tentar física e chegar lá a gente troca. E foi isso que eu fiz. Eu entrei em física, fiz um ano de bacharel em física, consegui a minha bolsa de novo no ProUni em física mesmo, e em 2010 finalmente entrei para engenharia. Eu consegui fazer dentro da universidade mesmo e consegui levar minha bolsa junto. E para mim foi a realização de um pequeno sonho. Eu estava na universidade que eu queria, que eu tinha vislumbrado, fazendo o curso que eu queria, então iniciei em 2010 meu curso de engenharia mecânica. Eu tinha o foco de entrar para a Fiat. Falava, gente, eu tenho que entrar para a Fiat. Fazer engenheiro, eu tenho que entrar para a Fiat. Então, já estava mais ou menos no segundo, terceiro período de engenharia. Eu me inscrevi no programa de estágio da Fiat e consegui passar. Então, em 2011, eu comecei a estagiar na Fiat. Então, foi tipo assim, mais um sonho realizado, porque eu já estava querendo, gente, eu quero fazer engenharia, quero ir para a Fiat, então, assim, foi etapas, eu fiquei deslumbrada. A menina que saiu do interior do Vale de Jequitinhonha e achou o máximo, nossa, tô na Fiat. Vamos para a Fiat. E eu vou mostrar umas fotinhas depois para vocês. E quando foi em 2014, em 2013 eu saí da Fiat, já tinha encerrado o meu contrato de estágio, e houve alguns pequenos problemas, então não foi possível ter a contratação. Então eu optei por voltar, para continuar na faculdade, tentei alguns estágios, mas eu foquei principalmente no meu TCC para conseguir formar. Falei, não, vamos focar no TCC. Então, assim que eu saí da Fiat, eu fui pegar esse ponto. Gente, se eu estiver falando rápido, vocês podem falar. Em 2014 eu formei em engenharia, então eu estava assim, deslumbrada. Estou com meu diploma na mão, sou engenheira mecânica, mas chegou um ponto que eu vou fazer, porque eu
estava desempregada, meus estágios tinham acabado e tinha chegado o boom da crise. Um pouquinho mais sobre como que foi o meu universo de engenharia. Então, meu universo principalmente foi voltado para carros, motores, e era o universo que eu vivia e que eu gostava. Essa é a Fiat. Eu trabalhava nesse setor de prensas e, coincidência ou não, eu trabalhava no setor de qualidade de engenharia. Então, meu trabalho era trabalhar com qualidade do produto. Eu tinha que ajudar, no caso, os colaboradores a fazer os projetos de qualidade para garantir a qualidade da peça. A gente trabalhava na oficina de prensas, que era a primeira oficina de um automóvel. Então, a gente tinha chapa, fazia a prensa, essa chapa ia para a funilaria montava o carro, que ia para a pintura, e posteriormente ia ser a parte de colocar os periféricos, que eram os motores, carpete, etc., até finalmente finalizar o carro. Então, eu era a primeira linha da fábrica. E eu achava isso o máximo, poder andar pela fábrica. E isso é uma das máquinas que é utilizada hoje. Ela é uma máquina que ela é totalmente automatizada. Existem apenas 2 colaboradores, que é um na linha, no início e no final. A anterior era... Deixa eu ver se eu voltar ela. Nessa anterior, em cada estação tem um colaborador para fazer a próxima etapa. Era bem divertido, porque eu conseguia ver os 2 mundos, porque tinha as 2 oficinas, tinha tanto a oficina mais antiga quanto a mais nova, então eu conseguia ver a qualidade, como que era a qualidade de um ambiente automatizado e de um não automatizado. Que é o que eu faço hoje também em teste de qualidade de software. Um pouco à frente. E esse aqui era o que eu sempre quis ir, que era o salão de automóveis. Então, quando eu fiquei assim maravilhada com várias coisas, com vários carros. Então, foi um passeio muito, muito legal. Não só porque eu fazia engenharia, mas o ambiente todo do salão de automóveis era muito bacana, era muito legal. Então, tinha muita coisa para se fazer. Tinha coisas também envolvendo tecnologia, que eram os carros, além de ter os carros elétricos, tinha os carros com inteligência artificial. Então, tinha esse último que eu fui especificamente, ele envolvia muito mais a tecnologia do que só a engenharia. Então, era um passeio bem legal. Inclusive, eu recomendo, se quem puder, quem tiver a oportunidade. Na época, eu ganhei o convite, então para mim foi bem mais tranquilo. Acho um show. E aqui é um pouquinho já dos meus trabalhos. Isso aqui é quando eu estava testando, eu nem trabalhava muito com computação, mas a eletrônica era uma coisa que tinha na minha faculdade. Então, a gente tinha um pouquinho de programação, mas eu brincava que eu sabia pedir, não sabia programar. Então, eu sabia o que eu tinha que pedir para alguém. E então, a gente trabalhava com... No caso, esse aqui é o Arduino. Então, teve um projetinho que era colocar um Arduino no carrinho, fazer uma programação, no caso, era só C. Aí, no outro semestre, já era MATLAB. Então, era aquela coisa bem introdutória de linguagem de programação. A gente não chegava a ver lógica. Chegava realmente a ver só um pouquinho da programação. Era totalmente voltado para mecânica, mas a gente colocava um pouquinho de robótica em alguns projetos que a gente tinha dentro da faculdade. E esse foi um pouquinho do meu universo de engenharia. E esse foi eu falo que é a minha menininha dos olhos de ouro, porque foi o meu TCC, então foi desmontar esse motor inteiro e brincar com ele. Então, foi bom ter a mão na massa. Então, é muito legal, é muito divertido. Queimei, estraguei, teve bobina que estourou, teve a programação o meu era um pouquinho de programação, não deu certo. Enfim, todos os percalços de um TCC eu consegui encontrar nesse motor, mas foi tudo com sucesso e formei. Nessa segunda linha do tempo, que aí já começa um pouquinho que veio o meu... eu falo que é um pouquinho o tempo em que eu fiquei perdida. Porque depois que eu formei em engenharia, em 2014, veio aquela crise de desemprego no Brasil. Então, a minha área, que é a área de engenharia, foi uma das primeiras a serem afetadas. Muitos colegas meus que tinham formado comigo viram esse ano perderem muitos empregos. Uns eram recém-formados, outros estavam para formar.
Tinha alguns colegas meus que eles estenderam a formatura para poder ficar no estágio mais um tempo, para ver se conseguia engatar um trabalho, alguma coisa direto no estágio. Mas a nossa área era mais cara. Eu falo que mais cara, assim, mas eu acho que o engenheiro em si é caro. A faculdade é muito cara, os materiais são caros. E para você crescer na área de engenharia, eu acho caro, porque você não consegue crescer alto. Eu, por exemplo, que é a diferença que eu vejo em TI, a gente consegue dar o gás, a gente consegue estudar, a gente consegue se virar com muitas coisas. Na engenharia tem essa coisa que eu acho um pouquinho para trás, um pouquinho atrasada, que se você não tiver um curso, uma especificação, um diploma, um MBA, uma pós, você não consegue alavancar na carreira. E tem o fator social, que é um fator bem acá, que é o machismo, o preconceito ainda é muito forte na área de engenharia. E não tem o que a gente tem, que a gente está tendo hoje, que é esse encontro com várias mulheres que são bem bacanas. Falta um pouco dessa sororidade dentro da área de engenharia. Infelizmente, espero que algum dia a gente consiga trazer também as meninas de engenharia para essa gama universitária, eu digo que essa comunidade que a gente tem, não só algumas comunidades igual elas, o programa, o Cloud Girls que eu vou citar, mas é uma comunidade em geral, em que todas se abraçam, independente da área que você esteja. Eu espero isso e torço muito por isso. Então, eu falo com muitas colegas minhas que ainda estão em engenharia, olha, se você quiser migrar para TI, bem-vinda. Se não quiser, te apoio em engenharia mesmo. Eu me encontrei aqui. Então, seguindo um pouquinho, quando foi em 2016, eu já estava um pouquinho saturada. Eu cheguei a um ponto que eu não estava conseguindo mais encontrar trabalho. E os trabalhos que eu encontrava tinha algumas perguntas que eram desconfortáveis, que era o que infelizmente ainda tem, que é se eu queria ser mãe, se eu fosse mãe, com quem. Eram perguntas de entrevista, infelizmente, eram outras mulheres ou homens que faziam. Então, isso é desgastante, a gente fica desmotivado com isso. Então, eu cheguei num ponto mental que eu já estava saturada de procurar trabalho, saturada de receber não, ou um sim com condições que não davam, que eram surreais. Por fim, em 2016, eu decidi que eu não iria mais. Conversei com meu marido. A gente já tinha um tempinho que a gente estava junto. Ele falou assim: olha, você está cansada, então vamos parar. A gente chegou no patamar em que eu podia escolher não procurar. Eu reconheço que eu tive esse privilégio de poder parar e ter alguém para me dar esse apoio. Então, eu decidi me tornar mãe, que era uma coisa que eu sempre quis. Eu escolhi ser mãe. Então, é uma escolha minha que eu sempre quis. Então, eu falei, eu acho que agora é o momento, eu não estou com cabeça para procurar trabalho. O mercado ainda estava muito fraco, não tava alavancando. E eu tinha uma convicção de que a área de engenharia, que é a que eu estava atuando, seria uma das últimas a voltarem. Por causa de toda. Acho que por ter sido tanto a primeira, por ser uma área tão cara, eu acho que para ela voltar a alavancar, muita coisa deveria mudar, não seria voltar do nada. Então, ela tinha que modificar. E ainda tinha muitas pessoas que investiam muito no know-how, que era o que a gente falava muito em engenharia. A pessoa tem que ter o know-how, que era 10 anos de experiência nisso, 10 anos de experiência naquilo. E tinha muita pessoa pegar o conhecimento para ela. Ela não tinha aquele vontade de compartilhar o conhecimento. Então, são pontos de engenharia que eu acho que tinha que modificar mais culturalmente para ela voltar a subir de emprego de novo, para voltar a ter novos empregos. Então, muita coisa tinha que mudar. Em 2017, nasceu meu filho. Eu fiquei, assim, deslumbrada. Era uma emoção, assim, que eu não consigo descrever. Era lindo ter meu filho, então eu falei, vou dedicar ele durante um ano. E eu falei, quando eu me sentir confortável, vou voltar ao mercado de trabalho. Quando ele fez um ano, eu senti que eu estava sentindo essa necessidade que eu precisava de algo para mim. Eu não queria ser apenas mãe do Oliver ou esposa do Pedro. Eu queria ser a Carol de alguma forma. Então, eu estava sentindo esse gap na minha vida. Eu sentia que eu precisava de alguma coisa para mim. Eu falei, não, então agora é a hora de eu voltar a investir na minha carreira. Agora é a hora de tentar fazer alguma coisa.
E esse que veio o meu ponto que eu falei, realmente, não sei o que fazer, para onde eu vou. Estou preparada para encarar a engenharia de novo? Vou para outro lugar? Não sei. Até então, eu tinha aquela convicção que se eu escolhi engenharia, então eu tinha que me aposentar em engenharia. Se eu escolhi aquilo, eu tinha que permanecer com aquela decisão o resto da minha vida. Porque quando era criança, eu escolhi que eu ia ser engenheiro. Eu não tinha essa visão de que eu podia simplesmente desistir, mudar de opinião, simplesmente falar, não deu certo, vamos tentar outra coisa. Isso é uma coisa bem difícil de deixar. Para mim foi um ponto muito crucial, porque eu não tinha essa maturidade que eu estou tendo um pouquinho agora, de que se não der certo, eu posso tentar de novo, ou eu posso tentar outra coisa. Eu tinha a ideia de que eu estava fracassando, mas não era um fracasso, eu simplesmente não era aquele caminho que eu deveria seguir ou que eu não queria mais seguir. Então, antes de eu conseguir descobrir que eu queria ir para a área de TI, que é o início da minha transição, primeiro eu fui procurar desenvolvimento pessoal. Antes de eu descobrir para onde eu iria, eu queria entender o que eu era e o que realmente eu queria, o que eu gostava de fazer. Então, eu comecei a trabalhar essa parte de autoconhecimento, comecei a ler livros, comecei a ver vídeos. Tem um ponto que é em particular que me ajudou bastante, que se chama constelação familiar, que é uma terapia sistêmica. Então, eu consegui encontrar formas mais leves de enxergar a vida, com mais gratidão, com mais leveza, sem julgamentos. Então, era um ponto que eu fazia muito. Eu me julgava de várias formas. Então, a partir do momento que eu tentei deixar isso mais leve para mim, eu consegui ver com mais clareza que eu podia escolher alguma outra coisa. E que se eu escolhesse alguma outra área e não desse certo, eu poderia escolher outra novamente. Até encontrar a área que eu queria ou por o emprego que eu quisesse. Não tinha por que a próxima escolha que eu fizesse ser uma decisão certa. Eu poderia escolher uma errada e tranquilamente mudar de opinião. É isso que é o ponto que eu trabalhei bastante dentro de mim, que eu poderia fazer o que eu quisesse. Nesse ponto, eu estava com 28 para 29 anos. E quando eu fazia engenharia, isso era um ponto que me pegava bastante. Eu falava, gente, eu tô com 23 anos e a maioria das pessoas que eu via na área de engenharia já estava com 23 ou já tava numa empresa bacana, com 25 já estava com carro, já estava com casa, já estava viajando. Então, eu achei que eu deveria fazer isso. Falei, gente, então eu fazendo engenharia com 25 anos, eu tenho que estar com a minha casa, com o meu carro viajando, eu tenho que estar viajando para fora do país, eu tenho que estar falando inglês fluente. Então, eu moldei na minha cabeça um cenário que eu achava que tinha que ser aquilo. E não é assim. Idade, a gente só usa na velhinha de aniversário se quiser. A idade não é empecilho para você fazer qualquer coisa. Você quer ser mãe hoje? Ok. Você não quer ser mãe? Ok também. Você quer trabalhar com TI hoje, com 29 anos? Não. Vou começar a estudar TI, não tem problema. O único empecilho é a gente mesmo, a gente que coloca essa barreira. E acaba que a sociedade também coloca essa barreira de que a gente é mulher, que a gente tem que ser mãe, que a gente tem que dar conta da casa, tem que dar conta do trabalho. Não é assim. A gente tem a opção de escolha para fazer o que a gente quiser. Então a gente pode e deve escolher o que a gente quer fazer. E a gente não precisa acertar de primeira. E foi o que esse autoconhecimento todo me trouxe. Ainda estou trabalhando bastante, eu falo que ainda tem um caminho muito longo, eu ainda faço a terapia, então meu terapeuta fala, esquece alta, porque a gente tem muito que fazer, eu acho que é um crescimento constante, a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando se conhecer, tentar se julgar menos, porque a vida é isso, é uma caminhada. Então, eu acho muito legal a parte de TI, que foi uma das coisas que me trouxe para TI, além de eu ter gostado da área de qualidade, que foi esse apoio. Eu senti que eu tive um apoio muito grande das comunidades, que todo mundo tem seus problemas. Infelizmente, tem pessoas que sofrem mais preconceitos que eu não tive episódios em que eu me lembro que eu sofri algum tipo de preconceito, fora alguns machismos e tal, que eu falo que é pequeno comparado a tanta gente que sofre tanta coisa. Mas o apoio que eu vejo nessas comunidades é muito grande. Então, isso me motiva a continuar, porque se não der certo, eu sei que tem uma mina aqui do lado que vai me ajudar.
E compartilhar conhecimento é uma coisa linda. Então, eu vejo muita gente compartilhando conhecimento comigo. Eu tive muitas mulheres, a Silvia, por exemplo, que foi uma inspiração para mim, ela compartilha bastante conhecimento no Cloud, onde eu estou hoje, na CIT. Então, o pessoal gosta de compartilhar. Então, é muito bom isso, porque o pouco que você acha que é pouco para você pode ser muito para outra pessoa. Gente, qualquer coisa pode pingar. Quando eu resolvi, falei assim, agora que eu fiz o autoconhecimento, eu já estava mais um pouco certa de onde eu queria ir, para onde eu queria seguir. Então, eu comecei primeiro a buscar cursos. Eu não investi em nada. Eu comecei a olhar curso gratuito, YouTube, artigos no Medium, livros que eu encontrava. Então, eu procurei primeiro olhar para o lado gratuito mesmo, porque eu queria entender se realmente que era área de qualidade. Eu gosto disso, eu gosto de aprender isso. Um ponto que eu pensava também é os obstáculos. Vou passar por eles. Eu vou ter obstáculos na área de qualidade, mas vou ter dias que vai ser um chato, vai ser coisas que eu não gosto de fazer, mas eu estou preparada para encarar isso. Vou gostar de passar por isso. Ou no primeiro obstáculo, falo, não é isso que eu quero para mim. Então, fazendo esses cursos gratuitos, ficando esse tempo de conhecimento, realmente conhecendo a área, eu quis entender é aqui mesmo que eu vou, é para cá que eu vou, se eu não gostar, mais para frente a gente vê o resto. Então, eu investi principalmente nesses cursos gratuitos. Quando eu tinha um pouquinho mais de base, apesar que nem tanto, eu comecei a participar de eventos, de meetups e eventos. Eu lembro que o primeiro meetup que eu fui de tecnologia, eu não entendi nada que estava falando. Não entendi uma vírgula. Eu sei que era um meetup de DevOps, eu não tinha a mínima noção do que era DevOps, eu não entendia nem o que era aquela palavra. Eu disse, gente, o que eu estou fazendo aqui? Fiquei lá naquela meetup, o povo perguntando, eu fazia, não tô entendendo nada. Fiquei lá no fundo, tinha uma colega minha que eu conhecia, ela falou, você está entendendo? Eu falei, nada, tem uma vírgula. Mas bora, eu continuo falando. Aí falei, não, beleza, não entendi nada. Falei, próximo meetup a gente entende. Apareceu mais um, fui também. Entendi metade no meetup. Que a menina começou a explicar React, eu fui entendendo, não entendi muito bem. Só segui o que eu estava fazendo e continuei em meetups. Fui no meetup, que era um dos meetups que eu fui, e comecei a entender. Falei, então fui indo, fui insistindo. Porque era divertido estar lá, era divertido estar no meio, era divertido você estar no network, você conhecer pessoas diferentes. Eu fui assustada. Eu cheguei um pouco assustada. Falei, gente, onde que eu tô? Não conhecia ninguém. Olhava para as pessoas, tudo falando de TI. Sei lá, continuei. tava tão deslumbrada, tava tão feliz de estar nesses meetups que eu não tava nem importando se o povo tava sabendo que eu tava sabendo. Continuei indo. E a partir desses meetups, eu comecei a sentir a necessidade que eu precisava de conversar com as pessoas. Eu não gostaria de só chegar no meetup e ficar isolada, que eu não estava entendendo nada, não conversar com as pessoas. Então, eu comecei a olhar no Facebook mesmo, e nisso que eu encontrei o Elas Programa. O Elas Programa entrou na minha vida e eu comecei a ver outras garotas, outras mulheres perguntando algumas coisas que eu perguntava. Para onde que eu vou, onde que eu tô, como que faz, gente, eu tenho dúvida em tal ponto. E a chuva de comentários que vinham depois, de outras meninas ajudando, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, me chama aqui no particular que eu te ajudo. Ah, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos marcar uma reunião online. Então, eram meninas do Rio Grande do Sul conversando com a menina lá na Amazônia, era a menina aqui de Minas Gerais, que é comigo conversando com outra em São Paulo. Então, não tinha fronteiras. Então, o Elas Programa me trouxe essa parceria sem fronteiras. Eu conseguia conversar com qualquer pessoa, conseguia ter esse apoio na comunidade. E a partir do Elas Programa, eu também entrei para o Cloud durante um tempinho. Eu fui convidada para participar do Cloud e também foi uma experiência muito bacana. Um pouquinho das fotos dos meetups que eu fui, essa é a Dani. Para mim, hoje no CT, ela é referência para mim em teste. Então, me inspirei na carreira dela e ela é minha referência para a área de TI de teste. Então, eu comecei a seguir ela em alguns pontos. Hoje, eu tenho a honra dela ser minha mentora na CT. Então,
é a minha referência, então eu quero muito que vocês encontrem uma referência na área de vocês que te direcione, porque é muito legal, porque escolha uma mentora. Eu falo que ela não precisa nem saber que ela é sua mentora. Tanto que a Dani só foi descobrir que ela é minha mentora muito tempo depois. Ela era minha mentora. E eu comecei, esse foi o CIT Connect, que eu participei o dia inteiro. Eu não entendi, igual eu falei, eu entendi metade do Meetup, porque durante a manhã tinha algumas que eu entendia. À tarde eu já fui em outra de arquitetura que eu não entendi nada. Então eu não tinha dúvidas, alguma dúvida eu nunca tinha dúvida, porque eu não tinha entendido o que era o contexto. Mas eu continuei participando. E aqui em BH estava tendo até poucos meetups. Eu acho que tinha poucos, eu acho que poderia ter mais, mas tinha poucos meetups voltados apenas para mulheres. Mas todos que tinha eu estava tentando participar. E esse foi um e foi legal. Conheci uma menina da Alemanha. Foi assim, você não imagina as pessoas que você vai conhecer do lado. E são tantas experiências. Tinha uma menina que estava fazendo filosofia. E ela falou, eu quero ir para TI, será que eu consigo? Eu falei, filha, se eu tô em engenharia, tô aqui me quebrando, filosofia, bora aí. Porque, tipo assim, não tem fronteira. Não existe isso. Você tem que formar na área de TI para fazer TI. Não existe. Hoje em dia, eu acho que não existe. É só um rótulo que alguém pode colocar, que você precisa formar em TI para isso. Não. E esse foi esse continuou no Meetup, que eu também ia no Meetups da CIT que tinha aqui em BH. Esse foi um até bastante legal, que foi sobre diversidade. E essa parte de diversidade eu achei muito bacana, porque eu consegui enxergar coisas que, para mim, eu não passava pela minha cabeça. Eu tinha ideia de diversidade muito pequena, a minha ideia era muito pequena. Então, participar dessas meetups me trouxe um entendimento um pouco maior sobre o que é realmente a diversidade. Eu acho que tem um caminho muito longo ainda que eu tenho que aprender mais, mas eu vejo na minha empresa trabalhando sobre isso, sobre vários pontos. Então, é bem bacana. Eu acho que faz parte, é necessário, é muito importante, tem que sempre estar se falando sobre isso, porque é um ponto fortíssimo. É um dos pontos que me levou também a escolher a CIT como a empresa que eu quis. Pronto. Quando eu comecei a entrar na área de TI, a Silvia me chamou para fazer um podcast falando sobre como foi a minha transição de carreira e como se deu, o que eu tinha feito. Eu estava no meu primeiro emprego de QA, tinha um mês e um pouquinho, eu era na CIT. E eu fui super nervosa a falar. Eu falei assim, você topa? Eu falei, topo, mas tô com o coração na boca para falar, mas... Ela falou, não, bora, eu quero dar voz para essas mulheres, eu quero que outras mulheres tenham voz de que a gente pode fazer qualquer coisa em TI. Eu recomendo muito os podcasts do Elo Programa, porque tem mulheres lá teve uma mulher que eu acho incrível, que ela com 40 anos, ela resolveu assim, mudar de área, hoje ela trabalha, eu acho que no Mercado Livre como desenvolvedora, e ela ia em meetups com o filho, então assim, eu achei a história dela incrível. Então tem outras histórias lá, eu recomendo muito vocês seguirem a Silvia e ouvirem esses podcasts que tem várias histórias bacanas. E, igual eu tinha falado, eu participei um tempinho com esse podcast, tal, comecei a divulgar bastante no LinkedIn. A Ju Fernandes, que era uma das influenciadoras do Cloud, ela me convidou para participar do Cloud como organizadora aqui em Belo Horizonte. E foi muito bacana participar, principalmente, no meu caso, eu participei dos webinars online, porque na época que eu comecei, veio a pandemia, então foram suspensos todos os eventos presenciais. Mas foi uma experiência assim maravilhosa. O Cloud também me trouxe um network bem bacana. Eu consegui ver outras pessoas, ouvir outras mulheres, ouvir palestras de diretoras, CEOs, ver lideranças femininas. Então, para mim, isso foi muito importante. Uma das que mais me chamou a atenção foi da do Intel. Gente, eu tenho no YouTube, se alguém quiser assistir, eu acho bem bacana. São meetups de várias mulheres que também contam um pouquinho da experiência delas nessa área de TI, nessa área de engajamento feminino.
Então, e tem uma que é de uma amiga minha, que é sobre diversidade, então ela me ajudou bastante, que é a Gisele, a enxergar um pouco esse mundo de diversidade que eu pensei que eu enxergava, mas na verdade a gente sabe muito pouco. A gente tem que aprender muito mais a cada dia. E esse era o time, destaquei minha fotinha, que é quando eu participava do time dos sonhos, que era do Clown de Girls. No meu primeiro trabalho como QA, que foi na Basis Technology, era uma empresa, uma fábrica de software, ela é a estrutura mais tradicional. Quando eu consegui o primeiro trabalho nela, eu tinha uma bagagem de teoria, mas não tinha nada de prática, então foi a empresa que me deu a primeira oportunidade. E através dela eu continuei estudando, continuei aproveitando a experiência que eu tinha. Era uma empresa menor, não era uma empresa tão vislumbrada, então era bem bacana, tinha oportunidades bem abertas para iniciantes. Então foi o que me abriu a porta de trabalho para hoje. Então eu só agradeço bastante essa empresa ter me dado a primeira oportunidade e através dela eu consegui entrar para CIT. Só que a minha entrada na CIT foi um pouco diferente. Eu não fiz o processo seletivo totalmente certinho. Eu tinha feito o primeiro processo, meu marido trabalhava lá na CIT, então ele conseguiu que eu fizesse uma entrevista e uma prova. Quando eu fiz essa prova, eu tinha passado e tal, só que ele não precisava de uma pessoa júnior. Eu fiquei, assim, bem conformada, porque quando eu recebi o primeiro não de junho, eu tinha a impressão de que não era a Carol que recebeu o não, e sim a esposa do Pedro que recebeu o não. E isso me deixou encafifada. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Então, um tempinho depois, eu procurei o gerente no LinkedIn, conversei com ele, falei assim, que eu vi que ele tinha postado uma vaga de SM, eu perguntei se tinha uma vaga de QA ainda. Ele falou que tinha, e ele não lembrava que eu era a esposa, então eu falei assim, não, eu queria fazer um teste. Ele falou, mas é de pleno. Eu falei, eu sou júnior, mas vamos fazer a prova, que aí você vai ver se eu sou pleno ou sou júnior. Ele falou, opa, então beleza, vou mandar a prova pra você então. Você faz? Faço. Mandou a prova, me virei. Fiz a prova, consegui passar, então a entrevista foi muito bacana. Só que realmente eles precisavam de um pleno, precisavam de um nível de maturidade maior, o projeto estava iniciando. Mas a minha intenção era ficar marcada. Eu quero que esse cara lembre da minha cara, lembre de mim, que o dia que aparecer uma vaga júnior, esse cara vai ligar para mim. Passado uns 4 meses, isso aconteceu. Esse gerente mandou mensagem para mim, perguntando aqui, você tem uma vaga aqui, você ainda topa de treinamento? Falei, agora. Topo, lógico que topo. E na época eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, porque no mesmo dia outras empresas também me chamaram. E era de um colega meu também que ele trabalhava na CIT e eu ia nos meetups dele, então conversava bastante com ele. Então eu tive que escolher entre 3 grandes empresas. Então, tipo assim, eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava um pouco doida, mas eu me senti tão reconhecida nesse momento que eu fiquei um pouco perdida, mas eu já tinha ideia, eu já tinha vontade de entrar para a CT, já tinha um tempo, e falei, não, vou encarar esse desafio. E fui para a CT, e hoje vai fazer uns 2 meses que eu tô na CT. E eu tô adorando, meu time é ótimo, o pessoal é super bacana, o pessoal tá super apoiando, então eles não pegam você na mão, mas eles dão todo o apoio para você crescer junto com eles. E assim eu consegui entrar na CT. Não foi um não que me. No primeiro não, eu não desisti, vamos dizer, no primeiro não, eu insisti. E eu acho que é isso que é a nossa vida, é sempre tentar. Deu errado, bola pra frente. Vamos ficar triste, vamos chorar. Sim, acho que a gente tem que ter o nosso momento de tristeza, não tem problema. Mas é bola pra frente que a gente tenta, que a gente tem esse mundão inteiro pra vencer. E é isso que eu pensei que eu fui encarar, aceitei, hoje eu tô lá, tô adorando. E tô bem feliz na área que eu escolhi hoje, que é QA. Acho que casou muito com tudo que eu fiz, porque apesar de eu nunca ter vislumbrado entrar como analista de qualidade na área de TI, lá atrás na FIT eu já tinha esse pé na qualidade, que eu só fui encaixar com toda a minha história de vida agora. E é isso, meninas. Espero que eu tenha passado um pouquinho para vocês. Se alguém quiser me contactar, esses são meus contatos. Se eu tiver falado alguma bobagem, pode falar também.
E fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Daqui a pouco eu vou ler o chat, que eu tô lendo, mas não tudo. Não, pode ficar tranquila, Carol, que eu fico de olho no chat aqui. Mas, nossa, eu queria te agradecer, foi ótimo, superou todas as expectativas. Eu já estava imaginando que ia ser muito bom por conta de um pedacinho dessa história que eu vi, mas agora sim, foi sensacional. E parabéns pela sua trajetória, por todas essas coisas que aconteceram na sua vida. E a gente tem uma primeira pergunta aqui, que também está relacionada um pouquinho com a pergunta que eu ia fazer, então eu vou juntar elas, que é como que você escolheu essa área de QA? E, assim, no inicinho lá mesmo, porque, por exemplo, falando de mim, eu acho que outras meninas aqui também, no início que começaram a pensar em tecnologia, ficaram assim, para onde que eu vou? Não sei nada disso, tem muitas possibilidades. Então, assim, para você, como é que foi essa escolha dessa área e como é que você foi vendo assim, é isso aqui mesmo que eu gosto? O primeiro ponto que eu olhei, que era o que eu tinha um pouquinho mais de aptidão. Eu comecei a estudar um pouco de lógica de programação e tive também a dica do meu marido, que falou assim, por que você não estuda Python, que é uma linguagem francamente tipada, é a parte de teste, então eu comecei a estudar por indicação, e a parte de teste é porque eu tinha uma familiaridade com alguns skills que eu achava legal em teste, que era um pouco de organização, eu gostava de ter métodos, padrões. Então, eu procurei um pouco ver o meu perfil sobre o que eu gostava e comecei a olhar para as áreas de TI que tinha, que era data center, inteligência artificial, desenvolvimento. Eu via o que realmente eu gostava de fazer e o que eu estava disposta a encarar o obstáculo para fazer. Então, nesse primeiro momento, eu olhei principalmente o meu perfil. Então, eu tinha um pouquinho mais de pé na qualidade desde a área de engenharia. Mas eu comecei sim um pouquinho a fazer o desenvolvimento, eu comecei a fazer uns programinhas, comecei a desenvolver, mas vi que não era aquilo realmente que eu queria, aquilo que me motivava e que brilhava em meus olhos. Então, a partir desse momento que eu comecei a estudar um pouquinho da área de teste, comecei, igual eu te falei, comecei com os cursos gratuitos para ter certeza que era aquilo mesmo que eu gostava. Aí quando eu decidi, não, eu gosto de teste, eu gosto dessa área de qualidade, aí eu comecei a investir um pouquinho mais. Foi mais isso. Sim, muito legal. Tem uma outra pergunta aqui da Renata. Como é o trabalho de QI e o que você acha que uma pessoa profissional de QI tem que ter? Eu acho que o trabalho de QA, além, não é só simplesmente garantir a qualidade do software no final. Depois que todo o time desenvolve, eu vou lá e vou testar e vou ver o que é o que. O QA, ele vem como a parte, ele garantidor da qualidade em todo o processo. Então, ele atua em toda a sprint. Ele atua também com os devs, ele atua também com o SM. No caso, eu trabalho muito com a metodologia ágil, então eu trabalho em todos os pontos. Então, o perfil do engenheiro de qualidade, eu vejo como sendo uma pessoa comunicativa, curiosa. Eu acho que é muito importante você ter uma curiosidade para entender todo o processo e ser bem proativo. O que eu digo proativo é você não ter receio de conversar com o dev, você está com um problema, não esperar alguém resolver esse problema, dá seu jeito. Vou conversar com o arquiteto, vou conversar com o dev, vou conversar com o SM, vou conversar com o estagiário. Você ter realmente esse perfil para frente, que a gente fala aqui em Minas, esse perfil para frente, encara mesmo. E não tenha medo de ter dúvida. Você tem dúvida? Pergunta. Não sabe? Não sei. Não tem problema nenhum você saber. Então, esse é um perfil que eu vejo de qualidade, que é o que um QA, ao meu ver, um QA tem que ter. E o QA tem que ser isso, é garantir a qualidade em todos os processos, não só na ponta final. Então, a automatização de teste é uma coisa que agrega, mas não é só isso que o QA tem que ter, ele tem que ter todo o processo de qualidade. Não sei se eu respondi. Sim, acho que deu para entender, sim. Mari, pode perguntar? Oi, Carol, boa noite. Boa noite. Eu tô muito interessada em trabalhar no CT porque me chama muita atenção essa parte de diversidade e eles trabalham muito forte nisso. Mas eu vi que sempre tem vagas, mas as vagas sempre pedem inglês e eu ainda tô
nesse processo. Você acha que eu consigo, assim, mesmo não tendo um inglês tão forte, conseguir uma carreira lá, assim, conseguir um trabalho? A CIT hoje, ela realmente tem um foco muito grande no inglês por causa dos projetos que ela, o foco dela é internacional. Só que eu penso assim, não é por causa do inglês que eles vão te barrar. Eu acho que você tem que tentar sim, porque igual eu falo no podcast, o não a gente já tem. Então, não espere você ter 100% da vaga para você mandar o currículo. Pode continuar. Eu mandei para aceitar, acho que inúmeras vezes. Eu ainda tenho que trabalhar bastante meu inglês, principalmente no falar. Falar para mim ainda eu travo bastante. Eu consigo ler, escrever, mas o falar trava. Mas não tenha receio de mandar só porque você não tem o inglês. Porque tem gente que tem 60%, falando bem, tem homem que tem 60% da vaga ou menos, ele manda e consegue aquela vaga. O inglês a gente corre atrás. Se você tiver, ótimo. Mas se não tiver, manda. Mirela, pode falar? Oi, Carol, tudo bem? Tudo bom? Primeiro quero dizer obrigada aí por estar compartilhando essa história com a gente. Me identifiquei com você em muitos pontos. E eu queria saber o seguinte, quando você entrou para começar a trabalhar lá na Basis, né? Uhum. Como que, assim, eu percebi que você foi bem determinada assim, a chegar, né? Mas, assim, quais foram seus medos, assim, o que você tinha certeza, assim, que ia dar certo? Seria mais a parte, assim, tanto na parte técnica, quanto na parte pessoal, ou atrapalhar, ou ajudar, na parte técnica também, suas inseguranças. Então, deu uma falhar, mas acho que eu escutei. O bom é que deu uma falhadinha no meu áudio. Eu fui com bastante medo, isso é fato. Eu fui com muito medo porque eu não tinha experiência, então eu tinha medo de encarar esse novo trabalho. O que eu tinha mais confiança em mim era mais na parte pessoal. Eu acho que o meu perfil de tentar era o que me motivava a entrar para essa empresa, mesmo tendo um gap técnico grande. Porque eu sabia que eu poderia conseguir se eu me esforçasse. Então, eu fui com medo, eu falo que eu fui com medo mesmo. Tava com medo de encarar esse trabalho, fui com medo mesmo. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Alguma coisa em mim falava, você vai conseguir. E eu também tinha um outro ponto que eu deixei bem forte na minha cabeça. Se não der certo, eu tenho todo o direito de tentar de novo. Então eu fui com essa cabeça de realmente descobrir o novo, sem medo. Porque se a gente espera o medo passar, a gente não vai. E eu queria começar de algum lugar. Então essa empresa que me abriu as portas para ser iniciante foi muito importante por causa disso, porque ela não tinha tanta essa pressão de eu já chegar e já mostrando o trabalho, desempenhando alguma coisa, já chegar com tudo, já chegar sabendo. Então, esse momento me ajudou. Acho que é isso. Eu respondi? Respondeu sim, obrigada, viu? A gente tem uma pergunta da Nath aqui. Ao iniciar a carreira, você teve suporte por parte da equipe? Eu acho que aqui ela também está falando assim, aí no seu dia a dia lá, né? Você estava iniciando, aí o resto da equipe, se o pessoal, né? Como é que eles iam te dar esse retorno para você desenvolver? Nessa primeira empresa, não. Pela estrutura a empresa tinha uma estrutura mais tradicional, que eu era funcionária e tinha o meu patrão. Então, não tinha muito esse apoio. Eu tive quando eu entrei, tinha entrado uma QA senior também. Então, ela me deu alguns toques, algumas coisas, mas eu não tive o apoio na primeira empresa que eu tive, igual eu estou tendo agora no CT. Então, foi muito mais de mim do que realmente da empresa. Então, eu julgo que tive pouco apoio do time.
Então, os 7 primeiros meses que eu fiquei nessa empresa foi muito mais de mim e das comunidades que eu participei. Sim, sim. Eu tenho uma perguntinha aqui a respeito dos. Eu vou fazer, depois o marido fala. A respeito do seu dia a dia e mesmo em questão de linguagens e framework, assim, o que é exatamente, com o que você trabalha e a equipe, como é que é mais ou menos o seu fluxo aí de, né, até chegar ao ponto do teste e tudo mais. Tipo assim, eu hoje, quando eu entrei para CIT, eu fazia só o teste que era no front. Eu fazia o teste visual, testava telas, e era bem manual na primeira empresa que eu estava. Quando eu cheguei para CIT, fui direto para o back-end. Então, eu nunca tinha testado em back-end. Então, cheguei meio sem saber o que eu vou fazer. Mas quando eu tive o apoio do pessoal da equipe, é isso que eu falo, que a CIT me trouxe uma equipe que me ajudou a crescer. E com isso o meu apoio eu fazia as dailies, tinha as reuniões, então eu tinha um contato muito grande com a equipe. Esse contato muito grande com a equipe fazia eu entender do negócio, do que eu tinha que testar de fato. O meu teste não era simplesmente validar se estava tudo ok. Eu tinha que verificar se o fluxo, se o processo. Então, eu falo que o meu trabalho é eu entender o negócio, eu participar de reuniões, conversar muito com as pessoas, entender todo o negócio, entender se a aplicação que a gente está fazendo não só se está funcionando ok, mas se corresponde às necessidades que o negócio precisa. Por exemplo, fazer a tela de login. Eu não tenho somente que validar se o login funcionou, eu tenho que validar se ele funcionou ok, se está dentro dos padrões que eu espero, se está dentro do jeito que o cliente pediu, se é no tempo que ele pediu. Então, eu verifico a qualidade como um todo, não somente o teste. E ao longo do dia, participando muito de reuniões e muita conversa com o pessoal. Então, eu converso bastante, converso bastante com os devs para entender também sobre o código, e tem algumas coisas de código que são mais específicas dos devs. Então, eu tenho a curiosidade de fazer um teste caixa branca, que é um teste em que eu vou lá no código, vejo o código. Então, eu não fico só vendo o ponto final, que é o teste caixa preta. Então, isso que é a minha rotina do dia a dia. Então, eu ter toda a interação com a equipe para eu saber que a minha qualidade não é somente no final do processo, em todo o processo está correndo a qualidade de software. Eu estou garantindo a qualidade durante todo o momento. Então, são muito isso. Eu tenho reuniões de manhã que a gente faz os reportes nas deles, que é totalmente a metodologia Scrum. Tem um pouquinho do Kanban também. Então, a metodologia ágil está sendo bem difundida nas empresas de TI. E o papel do QA é muito importante na metodologia ágil, porque ele trabalha em todos os processos. Ele pode desde conversar com o cliente até fazer uma demo para o cliente. Então, ele participa de tudo. E eu acho bacana, eu gosto de estar por dentro de tudo, eu gosto de participar de tudo. É bem legal isso mesmo, que acho que tem essa dúvida de onde o pessoal entra só no final e tal, então gostei de saber que tem essa visão mais ampla. Marina, pode falar? Oi, Carol, boa noite. Boa noite. Agradecer também sua presença, te dar parabéns pela sua trajetória, muito legal. A minha pergunta ia ser bem parecida com a da Dé, ia perguntar um pouco sobre o teu dia a dia, mas já fui bem contemplada com a tua resposta. Aí queria te fazer uma pergunta assim um pouco perspicaz, um pouco humorada, mas assim, as pessoas falam muito que existe esse conflito entre o dev e a pessoa QA, né? Porque o dev vai lá e faz uma coisa e o QA pode chegar lá e dizer, olha, faz tudo de novo, tá muito ruim, deu muito errado. Coisas do tipo, a gente vê muito isso em meme, brincadeira da internet. Então eu queria saber se é uma coisa que faz parte do seu dia a dia, como que é a sua relação com a galera dev que trabalha na empresa, e se isso é só uma brincadeira mesmo, ou se realmente assim, no dia a dia vocês se pegam. E também queria que você falasse um pouco sobre como que é para você conciliar, tipo, tanto a sua carreira quanto a carreira do seu marido, assim. Isso é uma coisa que já me interessa mais pessoalmente, porque também sou casada, então acho que seria muito legal se você conseguisse dar alguma dica nesse sentido. Mas sei que é uma coisa bem pessoal, então, claro, fica bem à vontade, tá? Valeu, obrigada. Então, acaba que tem sim na CIT não tem muito disso. Essa metodologia ela trouxe um pouquinho de maturidade para isso, onde que o dev não é mais aquela pessoa chata que fica lá, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado.
Então, tem algumas empresas, infelizmente, ainda tem algumas empresas que são um pouquinho mais tradicionais, que tem aquele ponto do dev, do que ainda brigar, chegar ao teste, não, tá errado, não é bug, é bug, é bug, não é bug, aí fica aquela discussão. Mas é isso que é tão importante o papel do QA, trabalhar em todo o processo, porque ele não vai chegar simplesmente e falar, tá errado. Ele vai chegar com o dev, vai conversar com o dev, olha, não tá legal, faltou um ponto aqui, o que a gente pode fazer para melhorar? O QA, ele não vai ser só o cara que aponta o defeito, mas ele vai falar, não tá legal e vamos ver o que a gente vai fazer. Ele vai ajudar o dev a enxergar a qualidade também. Eu acho que o processo de qualidade é tão importante tanto para o QA quanto para o dev. Então, é importante o dev também ter essa noção de qualidade, porque a gente é um time. É isso que é o mais importante. O QA não é só o dono da qualidade. Ele é o mentor da qualidade. Ele vai ajudar todo o time a ter qualidade. Mas quem é o dono da qualidade? É todo o time. Não é só o QA, não é só o dev, não é só o SM ou o PO. Todo mundo é responsável pela qualidade. Então, quando você tem um time tão participativo, onde tem uma comunicação tão forte, acaba que não fica realmente essas brigas de é bug, não é bug, não, tá errado, tá certo, não, você não pediu dessa forma, não pediu daquela forma. Quando tem essa interação com todo o time, essas brigas não acontecem. E igual eu falei, tem algumas empresas que ainda tem o pessoal que trabalha mais no modo tradicional, então se o QA achou um bug, então só achou um bug porque o QA achou. Se o QA não tivesse achado, o bug não ia aparecer. Então tem um pouco desses memes ainda acontecem, sim. Eu já passei alguns primeiros meses que eu passei na outra empresa, teve um dev que ocorreu isso, a gente entrou em discussão porque falei com ele que não estava legal, mas eu acho que a gente minimiza tudo isso com conversa. A gente chega pro dev, é isso, outro papel que você vai chegar pro dev e falar, não, tá legal, mas eu vou te ajudar. Vamos sentar junto, vamos pensar, vamos conversar. Pode ser que a pessoa esteja passando por um mau momento, porque acontece, pode ser que você tá num dia ruim, o cara entrou parafuso, brigou com você. Cara, tá tudo bem, você quer conversar amanhã? Você quer ir para casa descansar? Amanhã a gente resolve isso. Então, comunicação acho que é a chave para não ter essas brigas. Em questão eu vou responder um pouquinho de relacionamento, eu e meu marido, a gente tá junto há quase 15 anos. Então, já tem um tempinho que a gente tá junto. Então, ele sempre trabalhou na área de TI, então eu falo que também é um outro privilégio que eu tenho, porque eu tive uma rede de apoio dele, e tanto quanto meu filho, quanto ele me ajudou em todos esses pontos. O que a gente conciliou muito na carreira, porque ele não tem essa distinção de que eu sou mulher, então mulher tem que trabalhar com QA. Não existe essa distinção aqui em casa. Então, a gente tem uma conversa muito ampla e a gente se casa muito em questões de opinião. A gente diverge em muitos pontos, mas a gente consegue respeitar a opinião do outro nessas divergências. Então, a gente conseguiu conciliar dessa forma. E é um dia de cada vez. Hoje em dia pode ser que cada um esteja de cara amarrado pro outro, mas a gente vai vencendo todo dia. Então, o apoio dele em questão de TI foi muito grande para entrar nessa área. Ele me deu um suporte para eu poder estudar. Só que ele não me ensinava, que eu falava que ele era péssimo professor. Mas em questão de suporte, me dá o apoio, falar, estuda tal lugar, estuda tal lugar. Isso eu tive. Então é isso, é uma batalha todo dia, e hoje em dia a gente tem esse pequeno, que é a nossa trilha sonora, que a gente consegue revezar nesse home office, a gente fica revezando. Uma hora um tá na reunião, depois o outro segura as pontas, então a gente vai vencendo todo dia um pouquinho. A gente tem uma perguntinha aqui da Carol, que você comentou um pouco de como é trabalhar na CIT, mas de uma forma geral, assim, você que queria tanto trabalhar lá, você acha que, assim, né, superou as suas expectativas, estava dentro das suas expectativas, e agora também com home office e tal? Você não teve a vivência na empresa, mas como é que você acha que está sendo esse dia a dia? Eu tô achando muito bacana, porque eu não senti que eu precisava estudar TI para entrar na CIT. Então, a CIT não teve essa distinção. Então, eu me senti bastante acolhida. Então, mesmo em home office, então foi um onboard muito legal. O time estava muito disposto a ajudar, a colaborar. E você encontra isso não só no meu time, mas em outros times que a gente está, no projeto que a gente está. Então, você encontra uma colaboração muito grande
também das lideranças. Um dos pontos que eu acho mais legais é que você não precisa burlar uma hierarquia para falar com o arquiteto, por exemplo. Você pode conversar com ele, é uma pessoa comum. Você não tem que, nossa, será que eu vou conversar com o gerente? Será que ele vai me bater? Será que ele vai me xingar? Então, não tem essa distinção de nível. São pessoas que têm níveis diferentes de maturidade, de cargo diferente. Você conversa de igual para igual com qualquer pessoa. E quando você não entende, eu já chamei arquiteta, eu não entendi isso aqui. O cara está disposto a te ensinar. O cara está disposto, ele pode não ter tempo hoje, mas você fala, cara, amanhã, vamos marcar um call pra gente amanhã a gente dá um jeito, vou te explicar, nem que eu te mando um print. Então, essa acolhida de toda a ambiente CT me ajudou bastante. Eu tive uma experiência muito boa esses primeiros 2 meses que eu tô lá. Então, eu tive um apoio do RH que conversa, que manda mensagem, pergunta se tem alguma dúvida. Eles sempre estão pedindo os feedbacks, então tem reuniões, tem reunião com o CEO que faz reuniões, tem, como eu digo, mimos que eu falo que é vídeos, então tem todo dia eles mandam alguma coisa para a gente se sentir mais CT mesmo em casa. Então a gente sente que a CT é uma segunda casa. Eu falo que quando chega domingo à noite, que quando a gente não gosta do trabalho, eu sempre pensava, nossa, já é domingo e amanhã eu vou trabalhar. Eu não tenho isso na CT, então eu vou feliz trabalhar. Eu tenho, e tem dia que é uma correria, igual eu falei com a Débora hoje foi uma correria, mas foi tão bom chegar no final do dia, falar, nossa, o dia hoje rendeu. É bom porque eu aprendi muito. Então, eu falo que aceitei uma escola. Então, se tiver a oportunidade de entrar lá, ela é uma escola que faz você crescer bastante. Então, é uma porta ou para você ficar nela se você quiser, ou se você quiser abrir asas para outras empresas, ela é uma escola muito grande. Hoje, atualmente, na CT, esse ano mais precisamente, ela está começando nesse processo de dar mais vagas para mulheres. Então, está tendo esse movimento dentro da empresa. Começou agora com a laboratoria, eu sempre esqueço a pronúncia de lá, mas eles estão fazendo esse movimento de pessoas iniciantes, principalmente na área de mulheres de TI. Teve algumas pessoas que entraram comigo que também eram de transição de carreira. Teve uma bióloga que entrou comigo, ela só não entrou no meu time. Então, a CT está muito aberta a isso, ela está trabalhando isso atualmente. Então, eu acho bem bacana e podem continuar mandando, uma hora sai. Eu mandei acho que diversos, até conseguir. Nossa, muito legal, muito bom saber disso também, que às vezes eu fico pensando assim, deu errado, né? Agora deixa pra lá, larga pra lá e tenta outra coisa. Mas muito bom isso, que você, não, quero aqui, eu vou tentar aqui e deu certo. Então, tinha outras perguntas e tudo mais, mas também a gente já está chegando ao final, para você ter o seu descanso aí com a sua família também. Eu queria aproveitar de novo para agradecer, foi muito bom, muito obrigada pela sua disponibilidade, vim aqui essa hora da noite. E isso aí, eu gostei muito dessa conversa, acho que as meninas também, todas gostaram. E muito obrigada de novo. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar falando um pouquinho minha tagarelice. Mas se precisarem de alguma coisa, pode chamar no LinkedIn, perguntar. Eu li que tinha uma pergunta, você perguntou como é que eu iniciei a carreira. Eu quis escrever um artigo lá no meu LinkedIn, porque eram uns passinhos que eu utilizei para seguir na carreira. Então, fiquem à vontade para fuçar lá no LinkedIn, me chamar no e-mail, porque assim que possível eu estou respondendo. Então, muito obrigada também pela oportunidade e por vocês estarem esse tempinho aqui para me escutar. Achei super bacana. Muito bom. Obrigada a você. Boa noite para você e para todo mundo aí. Bom descanso. Até a próxima, meninas. Deixa eu interromper aqui. Tchau, gente. Boa noite.